Ora, boa noite. Estamos de novo aqui neste simpático estabelecimento comercial que é o Moinho de Sal. Obrigado ao Sr. João e ao Diogo e à equipa daqui do restaurante. Como tínhamos prometido, aliás, como o Ferreira tinha prometido, estamos aqui, adiámos até o programa uma semana por causa do final do Mundial, portanto vai ser um programa de futebol, como se viu aqui já pelos convidados, que é aqui uma nova aquisição, que é o Ricardo Cruz, e o Alexandre, o Alex, que já é uma repetição, e eu, que já sou uma antiguidade aqui na casa. E, portanto, hoje vamos falar de futebol, obviamente, do Mundial, porque acabou no domingo. Se der tempo também já daquilo que vai ser a nova época futebolística em Portugal. E eu gostava aqui para introduzir o tema, porque eu sou daqui dos três o que menos percebe de futebol, sou um mero adepto, não percebo nada de táticas, mas fui obrigado aqui a pesquisar algumas coisas acerca do Mundial e era isso no fundo que eu queria aqui lançar para termos aqui uma conversa amena e que desejamos que seja interessante relativamente numa primeira fase ao Mundial. E eu sou franco, acabei por não ver a maior parte dos jogos, nem a final vi completa, depois de Portugal ter sido eliminado. Enfim, eu que não sou um homem de futebol deixei de ter interesse, como qualquer adepto genuíno do futebol, desinteressei-me e portanto não estou aqui habilitado para falar relativamente à qualidade do jogo e sobre justiça ou não em quem ganhou. Normalmente no futebol diz esta coisa, esse lugar comum, quem ganha merece sempre. Eu nem sei muito bem se é de acreditar nisso ou não, porque quando não é o nosso clube, quando não é a seleção da nossa simpatia, nós achamos sempre que é injusto. E há aqui alguns dados interessantes que eu retirei aqui da internet e que esperemos que sejam verdadeiros. Mas que vocês se calhar estiveram mais atentos, mas parece que realmente não vou embarcar naquela tese do Infantino, porque nós não estivemos lá, mas que foi o melhor mundial de sempre, não sei porquê. Portanto, só se foi nos bastidores, só se foi naquilo que é a segurança, que não é visível nas transmissões televisivas, porque no que diz respeito àquilo que se viu, nós que vimos aqui ao longe o Mundial, enfim, não tenho nenhum reparo a fazer, mas foi um Mundial como muitos outros. Quanto à questão do futebol em si, que nós agora depois se calhar vamos falar, eu achei curioso, depois estive aqui a ver, não nesta pesquisa, porque não as podia tirar todas, mas que realmente, relativamente ao VAR, por exemplo, que o erro mais grave do Mundial até teria sido aquela agressão o fora de jogo, não é? Eu até achava que era agressão ao Pepe. Pronto. E eu vi aqui coisas muito engraçadas que, de facto, neste particular, acho que o Mundial que foi diferente dos outros, portanto, foram marcados 169 golos em 64 jogos, a acreditar nisto. Dos 64 jogos, 63 tiveram golos, se bem me recordo, houve apenas um jogo que ficou 0-0, que não houve golos, que foi a Dinamarca-França. Foi batido o recorde de jogos consecutivos com golos, 36 jogos consecutivos com golos. Houve, portanto, resultados, houve muitos golos, não é? Houve um ou outro resultado desigualado, que também foi a exceção. A Inglaterra ganhou ao Panamá 6-1 e a Bélgica 5-2 à Tunísia, acho que foi os resultados mais desigualados. Foi pena o Cristiano Ronaldo ter sido o melhor marcador. Certamente se tivesse passado à fase seguinte, provavelmente iria ser. Portanto, sabemos que foi o inglês, o Kane, não sei se pronuncia, que teve 6 golos marcados. Depois é aqui estas curiosidades que eu acho que não têm interesse, quem foi que marcou o primeiro golo, quem foi que marcou o último, enfim. Parece-me que foram batidos, aqui não tem os dados objetivos, mas que foram batidos os recordes de finais de campeonatos do mundo no que diz respeito, que se calhar vocês percebem melhor futebol do que eu, se calhar terão explicação para isso, daquilo que foi penaltis e autogolos. Portanto, que não sei se terá a ver com o cansaço dos jogadores de terem muitos jogos e de terem um cansaço já nesta fase,
inclusivamente, não está aqui nesta estatística, mas eu li noutra, que a maior parte dos golos foram marcados numa determinada fase do jogo que estaria associado ao cansaço dos jogadores por aquilo que já tem vindo acumulado, sendo certo que a maior parte dos jogadores jogam no campeonato europeu, nos campeonatos europeus que são mais exigentes. E outra coisa interessante, todas as seleções marcaram neste Mundial e portanto, e mais uma vez, suponho eu, aqui também não está aqui nesta estatística, mas parece que nunca nenhuma equipa fora da Europa teria ganho o Mundial na Europa, acho que se confirmou. Enfim, aqui com este fato relevante de terem, a partir dos quartos, não foi isso? A partir dos quartos acho que não são equipas europeias. Em meias finais. Meias finais, pronto. Enfim, não sei se estes dados, enfim, que mostraram aqui todos, faz deste Mundial, um Mundial certamente faz diferente, se melhor ou pior. E eu não sei se o futebol jogado foi melhor que os outros, também é muito difícil comparar. Iremos falar certamente sobre aquilo que foi essa parte. Tenho mais interesse em falar, e certamente vocês também terão, que é aquela parte da seleção francesa, a inglesa também, de não serem franceses de origem. Isto é discutível, porque tanto pode ter sido dois jogadores, só dois da que nasceram em França, e mesmo assim foram para a França, segundo eu li, a acreditar naquilo que é a informação vinculada nas redes sociais e também na internet, que teriam ido com 2 anos. Isso também se aplicaria à nossa, também se aplicaria à inglesa, à belga. Eu um dia estava a ver a Bélgica e os meus filhos até gozaram comigo que eu pensei que era uma equipa africana, também porque aquele equipamento, enfim, sem ter aqui qualquer espécie de xenofobia, parecia mais africano, e precisamente porque me pareciam jogadores africanos. Isto faz-nos refletir sobre aquilo que é a Europa, agora com o problema da imigração e portanto, daquilo que é o aumento, o incremento da extrema-direita na maior parte dos países europeus e, portanto, pensar, como houve um comentário que eu vi na internet, que a Inglaterra, já não estou a pôr na França, porque a Inglaterra, com a história do Brexit, se calhar, se o Brexit fosse mais cedo, não teria a seleção que tinha tido hoje. Isso por um lado, faz-nos refletir se a Europa não tem que estar de portas abertas relativamente àquilo que é pessoas de outros continentes, de outros países, que podem contribuir para o crescimento e para a afirmação de um país. E por outro lado, na questão da França, que tem um efeito contrário daquilo que as pessoas estavam à espera, a pensar assim, bem, afinal, uma sociedade aberta, que acolhe e que vemos ali vários jogadores de origem africana a jogar, mas que depois tem um efeito perverso, isto é, aqueles são famosos, estão integrados e são um símbolo de um país multicultural, mas depois estão os outros a queimar carros e a assaltar lojas porque não têm integração possível, porque são discriminados e porque não têm as mesmas oportunidades. Portanto, se calhar íamos começar por aquilo que é o jogo e por aquilo que é o futebol na sua essência, e que vocês, obviamente, quer o Ricardo, quer o Alexandre, terão mais capacidade para analisar aquilo que foi, para avaliar aquilo que foi este Mundial de Futebol da Rússia. Ricardo ou Alexandre? Força. Alexandre, começa Alexandre, você, porque você... O Ricardo começa. Eu posso começar. Antes de mais, boa noite a todos os espectadores. O Alexandre certamente é uma pessoa aqui na mesa muito mais preparada que eu e que o doutor, mas também vou deixar um bocadinho aquilo que eu penso sobre este Mundial e um bocadinho sobre o futebol atual. Eu acho que este Mundial, embora houvesse muitos golos, penso que não foi um futebol muito estilizado que vimos. Foi mais um futebol, digamos assim, mais trabalhado, mais mecanizado que propriamente estilizado. Cada vez vemos as seleções mais fortes com modelos de jogo muito mais trabalhados, muito mais preocupadas com os aspectos táticos,
que propriamente com a qualidade e com o virtuosismo do jogo. E dentro desta análise, acho que pela primeira vez não vimos aquelas surpresas que costumam existir, não vimos uma seleção africana brilhar no Mundial, não vimos as equipas sul-americanas também terem bons resultados. Há um claro domínio de onde está o futebol hoje em dia, o futebol mais forte, o futebol europeu, com as equipas cada vez mais fortes e mais trabalhadas taticamente, com menos virtuosismo no jogo, se bem que algumas das seleções que venceram e que as melhores classificações têm sempre por meio 2 atletas virtuosos, mas no contexto são equipas sobretudo fortes, consistentes, boas defensivamente e têm sempre um ou outro que consegue resolver. Penso que foi um Mundial não muito espetacular, mas se calhar mais rico em termos táticos e para quem analisa o jogo. Relativamente à questão dos vencedores, acho que a França acaba por ser justamente vencedor, porque é muito consistente, é uma seleção muito forte defensivamente, um meio-campo com grande condição física, trabalha muito, e depois tem 2, 3 talentosos na frente, como o Griezmann, o Mbappé, que fazem a diferença. E é uma seleção extremamente jovem, só com um jogador mais experiente, o Matuidi, que ultrapassa os 31 anos, todo o resto uma seleção com muito futuro e muitas soluções. Basta lembrar aqui que a França deixou de fora atletas como o Benzema, como o Payet e muitos outros. Acho que a França acaba por ser uma justa vencedora. Confesso que esperavam mas que pode agradecer, agora vai falar o adepto, enfim, um pouco percebedor, que se calhar pode agradecer a Portugal, ou seja, se não tivessem perdido o europeu nas circunstâncias em que perderam, se calhar não tinham tido as cautelas, como tanto anunciaram agora com a Croácia, na final, não é? Digo eu. Sim, acho que eles estavam de sobreaviso em relação a isso. Penso também eu não sei se a equipa tinha grandes alterações de agora do Mundial, do europeu para agora para o algumas, não muitas, mas o Mbappé, que é uma grande diferença. Que é uma grande diferença, o Mbappé, o Kanté. Tinha o Kanté, que também o Kanté também diferença. Depois os laterais diferentes, o Hernandes e o Pavard. Há muita diferença. Sim. Diferentes, ainda algumas diferenças. Portugal é que não é? Sim, Portugal, pronto, eu confesso que não tinha uma expectativa muito elevada em relação a Portugal. Houve muitos jogadores importantes que não jogaram, alguns que nem foram presentes, com poucos jogos, com poucas soluções, e penso que Portugal acabou por fazer um Mundial dentro das minhas expectativas. Não estava à espera de muito mais, atendendo ao... Pelos mínimos. Sim, os mínimos. Agora vou deixar falar um bocadinho o Alexandre. Já introduzi esta questão, a questão de ser um Mundial mais mecanizado e mais tático que propriamente um Mundial de virtuosismo e de qualidade de jogo. Boa noite. Antes de mais, agradecer mais uma vez ao Tom o convite, que foi engraçado. É sempre um prazer estar com o doutor, que ao contrário do que diz, percebe e sabe aquilo que fala. O Ricardo também apresenta, com o currículo que tem, dispensa apresentações, porque é uma pessoa que está no futebol há 20 ou 30 anos, tantos como eu, por isso acho que é uma falsa questão, e estou a falar com 2 entendidos e que sabem daquilo que falam, e as introduções são prova disso mesmo. Agora, eu ao contrário dos dois, eu gostei do Mundial, muito sinceramente gostei do Mundial. Acho que foi um Mundial rico, ao contrário dos Mundiais anteriores, em que só víamos equipas em 4-4-2 ou 4-3-3, foi um Mundial que vimos equipas como nos anos 70, 80 a jogar com 3 defesas, que foi uma inovação, e se calhar isso também foi uma prova, ou foi uma das causas de ter havido golos em praticamente todos os jogos, à exceção daquele Dinamarca-França, que foi 0-0, porque era um resultado que interessava às duas equipas. O 0-0 apurava as duas equipas para a fase seguinte. Agora, eu acho que este Mundial é um bocadinho marcado pelo VAR, e o VAR aqui para Portugal foi prejudicial. Porquê? Portugal começa a ter azar logo com o VAR, que no último minuto nos marca um penalti que nos tira do primeiro lugar e tira-nos da fase boa que nos aconteceu no europeu, que no quadro competitivo tivemos a sorte da Islândia marcar aos 93 minutos e meteu-nos no quadro bom. Agora foi o contrário, aquele penalti aos 90 minutos que foi apontado como o grande erro do VAR, levou-nos para o quadro mau,
e acho que Portugal, se não fosse ali, seria mais à frente. Ou seja, o trajeto até à final iria ser muito complicado. Teríamos sempre que passar por seleções muito fortes. A seguir ao Uruguai iríamos ter a França, a seguir a França iríamos ter uma Bélgica ou um Brasil. Seria sempre seleções muito fortes para aquilo que foi Portugal. Eu disse-o aqui no início que Portugal e Argentina, quanto a mim, só seriam candidatas porque têm os 2 melhores jogadores do mundo, porque em termos de seleção não eram seleções que se comparassem às outras. Em termos de coletivo, nós para termos uma noção, os nossos centrais tinham 30 e poucos anos e eram os mesmos do europeu e do último do mundial. O Zé Fonte apareceu agora. Ou seja, não tínhamos um Renato Sanches neste momento, não tínhamos um João Mário na plenitude, tínhamos um meio-campo que vinha de épocas pouco conseguidas. Não tínhamos uma alternativa ao William Carvalho, que no europeu, se nos lembrarmos disso, foi uma das posições que foi alternando de acordo com o próprio adversário. O Danilo mais móvel, mais rápido, o William mais posicional, com uma qualidade de passe superior, e de acordo com o adversário poderíamos optar por um ou por outro. E depois temos um problema grave, que é o ponta de lança. Continuamos sempre. Eu não considero ainda o André Silva um jogador para estas grandes competições ser o ponta de lança da seleção. Discutimos isso, do Gonçalo Guedes, de jogar o Gonçalo, de jogar o André. O certo é que o selecionador metia o Gonçalo Guedes, para mim há uma desilusão grande, que no último jogo provou todo o seu potencial na posição, mas o Ricardo conhece-o muito melhor que eu vi-o jogar e crescer no Benfica, que é o Bernardo, que é 10, ou atrás do ponta de lança, e contra o Uruguai faz uma segunda parte fabulosa, e Portugal cresce muito quando o Bernardo tomou ele as rédeas da equipa, e Portugal faz uma segunda parte, se calhar a melhor segunda parte de todo o Mundial, e acabamos por perder. Um bocadinho como o Brasil também. Para mim, a grande desilusão deste Mundial, porque nós falamos o Ricardo falou da superioridade da Europa, mas a superioridade da Europa vem desde 2002 já. Sim, a última vez e quando nós falamos da América do Sul, nós, a América do Sul, limitamos ao Brasil e à Argentina desde 78, porque a partir daí os Paraguaios, as Colômbias e poucos saem ali das meias finais, dos quartos de final, porque assim, o México também prometia. Favoritos são sempre os tradicionais europeus e o Argentina e a Argentina, penso que tinham déficit em termos defensivos, e isso foi claro no jogo com a França. Aquela defesa, eu estava a ver o jogo e dizia, nesta defesa quase até eu jogo, quer dizer, porque aquilo... A Argentina a ganhar conseguia sofrer golos em transições rápidas e contra-ataques. Quem pensava em alta competição, em competições como o Campeonato do Mundo, sofrer situações daquelas, 2-1, 3-1, e com jogadores rápidos como o Mbappé, dar espaço ao Mbappé, com jogadores lentos como o Rojo ou como o outro central, quer dizer, aquilo era estar a jeito para sofrer golo. Gostei muito da Bélgica. Acho que foi a equipa, se calhar, mais espetacular ou mais atrativa do que teve um futebol mais atrativo. A Croácia, esperava muito a Croácia, depois, sinceramente, desiludiu-me um bocadinho a qualidade do jogo da Croácia, para o tipo de jogadores que tinha. Chegou à final, justamente, mas estava à espera de mais qualidade. Agora, acho que é um Mundial marcado pelo VAR. E a própria final é prova disso mesmo. Eu não sei até que ponto, e aquilo lembrou-me o europeu, quando foi na Bélgica com o penalti sobre Portugal, se fosse na área contrária, aquele penalti seria marcado. E aquele penalti desbloqueia. O VAR ajudou. Eu ainda acho que está para ser provado a utilidade do VAR, muito sinceramente. Nós temos que, antes de utilizarmos o VAR, nós temos que definir critérios e definir tudo que é à mão é penalti, e então bateu na mão é penalti, ou no meu tempo, quando eu jogava, só era penalti se intencionalmente houvesse a vontade de colocar a mão na bola. E isso acho que porque assim, que toda a gente viu que a bola bateu na mão, todos nós vimos. Agora, daí a definir, se não houver o critério de definir bateu na mão é penalti, ou há intencionalidade de desviar a bola com a mão, nós vamos discutir sempre a utilidade ou não do VAR. E eu lembro que a França começou a ganhar também com uma decisão polémica do VAR do jogo com a Austrália,
Estava 0-0 e faz 1-0 num penalti que também é o VAR que o marca. E muitas vezes esta situação de desbloquear um jogo ou outro, ir para o intervalo 1-1 ou ir para o intervalo a ganhar 2-1 não é a mesma coisa, é totalmente diferente, o Ricardo bem sabe disso. E vai ser sempre discutível, até porque o árbitro nem sequer marca canto, ele marca pontapé de baliza nesse lance, e depois é chamado através do VAR e muda completamente o jogo. Agora, eu gostei muito do Mundial, achei um Mundial interessante, grandes jogos. Mas do seu ponto de vista, qual foi a maior desilusão? Em termos de... Enfim, a desilusão é lógico, a Alemanha ficar pela fase de grupos, não, apesar de eu ter dito... Por ser campeão em título ou por ser a Alemanha? Eu acho que a Alemanha foi contra os padrões... É a sexta vez que o campeão não passa os quartos de final. Eu gostei da Alemanha contra o México, eu tinha o dito, apesar de ter perdido, foi um jogo intenso, mas acho que a Alemanha desvirtuou... Pela sexta vez em mundiais, o campeão do mundo não passou a fase de grupos. A fase de grupos, sim, tinha acontecido já com a França, já tinha acontecido com a Itália, com a Espanha, quando foram campeões. Se não seria 4 anos a muito, sei lá, em vez de estar a fazer os campeonatos portanto, de continentes, fazer um campeonato do mundo, um mundial, digamos, de 2 em 2 anos e acabar com os campeonatos da Europa e a Copa América. E com o massacre até dos jogadores, de jogos. Isso aí é um massacre, não vou por aí, não vou por aí. E isso é fácil ver as declarações dos jogadores da Croácia, que o Rakitic era o jogador que mais jogos tinha do Mundial, ele disse que estava bem. Agora, quando nós perdemos, o cansaço psicológico é enorme, quando começamos a perder. Quando ganhamos, se for perguntar a um francês se está cansado, ele não está. Porque ganhou, porque não há motivação maior do que jogar um Mundial. Não acho que mudar o Mundial para janeiro, como penso que está previsto no Qatar, que vai resolver, nem é isso que vai dar. E eu batia-me isso já quando era jogador. Há uma situação curiosa com os jogadores. Até abril, até setembro, outubro, os jogadores não estão em forma porque vêm das férias. Depois, em janeiro e fevereiro, os jogadores não estão em forma porque é inverno. E depois, em março e abril, não estão em forma porque estão no final da época. Quer dizer, nós sabemos, e todos os jogadores, quando ganham, e depois nós temos até no nosso campeonato um contraciclo disto, o Benfica, o ano passado, foi eliminado na Liga dos Campeões. Só jogou para o campeonato. E foi aí que perdeu o título. Por isso, o cansaço muitas vezes foi a partir de dezembro que o Benfica perdeu o título. Com menos jogos. Com menos jogos, só a jogar para o campeonato, já tinha sido eliminado a Taça da Liga, já tinha sido eliminado a Taça de Portugal e perdeu o campeonato. Agora, sim, nós no futebol, eu digo... Isso pode ser um problema da própria equipa. Eu digo muitas vezes, por isso é que eu não vou, por isso... Os clubes estão mais massacrados em termos de jogos, que não ficam em condições de desigualdade, e vem dizer aquele lugar comum, o que interessa é jogar... Nós queremos estar em todas as competições. Enfim, vocês estão nesse domínio, para mim, como leigo, custa-me a admitir, porque é bom estar em todas, mas eu garanto-lhe uma coisa, doutor, eu jogar a bola, não há nenhum jogador que queira ficar de fora. E quando o treinador quer fazer a rotatividade, é uma azia do caramba. Também não há nenhum jogador, só barrar as estações, que queira ser cansado. Doutor, e a gente vê às vezes arrastar-se no campo. Nós temos. E não querem sair. Quando o treinador faz a rotatividade, o jogador que sai fica com azia, não quer sair. E nós vemos isto nos grandes jogadores. Nós vemos isto, o Zidane tinha uma ação proativa com os Ronaldos, com os Modric, para os preparar para o jogo seguinte. Eles ficavam com azia quando saíssem, eles não querem sair. Eles querem jogar sempre. O problema do jogador não é o jogo, é o treino. É ter que acordar para treinar. Aí é que custa. O jogar com 70, 60, 50 mil, a gente está sempre motivado para jogar. E um Mundial são experiências únicas. Há sempre qualquer coisa... Então, diga uma coisa, como a experiência que teve como jogador, porque é que é difícil de treinar? Porquê é que é desmotivante de treinar? É a mesma coisa de estar, por exemplo, a falar... Preparar um julgamento. Por exemplo, o doutor, se for para um julgamento com uma sala cheia, fica mais motivado a dizer, eu vou impressionar a sala. Se tiver só o juiz, assim, eu vou despachar a defesa. E é igual, o treino é uma repetição dos mesmos exercícios, normalmente, a parte técnica, a parte tática, que é chato, a corrida, que é aborrecido. O jogo não, o jogo nós estamos a ser, no fundo estamos a dar espetáculo, a ser valorizados por alguém, e quanto mais gente, mais motivação e mais vaidade pessoal existe, por isso é que a gente diz,
toda a gente quer jogar os grandes jogos. Porquê? Não é só por ser com o Porto, ou que o Sport, é com o Benfica. É porque o campo está cheio, porque há visibilidade, porque há televisão, porque vai ser falado por toda a gente. E toda a gente quer isso. E o Mundial é a cereja no topo do bolo. Às vezes se querem esconder, não é? Temos agora o caso Mas isso é personalidade. Isso é personalidade. Há jogadores, por exemplo, são jogadores de treinos e os jogadores jogos. O do Benfica, que estava em Espanha. O André Gomes. O André Gomes. Aquela crise existencial. Não acredito que seja. É assim, não é fácil. Repara uma coisa, se nós... Até pensei que ele tinha pastoradas a enfrentar mas em Espanha. É assim, as pessoas têm que perceber uma coisa. Nós muitas vezes, ninguém gosta de ouvir falar mal de nós. Nós, por exemplo, muitas vezes os nossos pais chateiam-se e não sei o quê porque falam mal de nós. Agora faço a ideia o que é milhões de pessoas estarem a dizer mal de nós. É lógico que em termos anímicos, até em termos de acreditar no nosso valor e na nossa qualidade, colocamos em dúvida. Isso aí não... E acho que o André Gomes o que passou foi um bocadinho por uma crise de confiança. Em Espanha nós temos estado sempre de pé atrás. O melhor jogador do mundo era assobiado permanentemente. E o melhor jogador do mundo foi vendido. Portanto, imagina o André... O melhor jogador do mundo foi vendido, que é uma coisa impensável. Pois, exatamente, mas eu dizer, ele próprio, que tantos golos, tanto fez, enfim, fez mercenariamente, porque era pago para isso, não foi por amor à camisola, amor à camisola é a camisola que nós vestimos no momento, não é? Portanto, era assobiado, que fará um André Gomes português, que se calhar os jogos não lhe corriam, enfim, ou até nem teria a categoria que achava que tinha, não sei, nós, em termos de futebol é complicado. E às vezes, em Espanha eu sei que, por aquilo que eu leio, que não sei porquê, os portugueses, enfim, não são muito bem aceitos e portanto existe mais, porque é português, não sei se bem se são um mito, se responde à realidade ou não, mas o Cristiano Ronaldo era verdade. O único caso que eu conheço em que toda a gente, eu vi no outro dia em uma entrevista de um jornalista espanhol a dizer que portanto a ambição, o jogador se calhar mais ambicioso da história do futebol, vamos ver agora no fim da carreira, os golos que marcou, se calhar não vai haver na história do Real Madrid nenhum jogador com a produtividade que ele teve, e mesmo assim era assobiado. Portanto, será porque era por ser português? Eu não sei. Sei é que faz lembrar-se o André Almeida mais frágil, se calhar, obviamente não tinha a mesma categoria que se calhar a categoria até terá, se calhar tinha outra, o Cristiano Ronaldo, mais resistência psicológica, e é um jogador que se fez para jogar com adversidade, portanto não é fácil jogar com assobios, e eu lembro que a determinada altura em Espanha ele era assobiado em todos os jogos, em todos os campos adversários, e mesmo no estádio do seu próprio clube, que é uma coisa que é inacreditável. Portanto, enfim, era só querer deixar aqui esse registro. E o que é que achou o que é que vocês acharam que pouco se fala? Se é que é uma medida que trouxe alguma coisa de novo, se é vantajoso ou não vantajoso, a quarta substituição no prolongamento, que foi uma inovação agora, suponho neste Mundial. Trouxe alguma coisa de novo, é vantajoso? Eu penso que é positiva a quarta substituição, seja pela hipótese de poder refrescar a equipa, seja pela hipótese de dar a oportunidade a outro atleta de entrar no jogo, permite outras cambiantes táticas a qualquer momento ao treinador, mas penso até que o Alexandre acho que vai ajudar, que esta quarta substituição virá para ficar noutras situações, até no futebol. Sim, na Liga dos Campeões também já está aprovada também. Mas só em prolongamento. Só no prolongamento. Mas repara uma coisa, doutor, nós vamos um contrassenso. A Croácia, penso que ganhou no prolongamento, acho que foi a Bélgica, certo? Ganhou nos quartos e nas meias finais. Não, mas com a Bélgica, a Croácia, que se fala do cansaço, chega ao prolongamento com uma substituição efetuada. Mas podia ser por falta de soluções. Não, é porque não há cansaço nestes jogos. Não há a adrenalina e a vontade de querer é tanta que não há esse cansaço. Agora, no prolongamento eu concordo com o Ricardo, acho que já é sobre-humano. Sinceramente, eu acabava com os prolongamentos, muito pessoalmente, e em Portugal nós temos esse exemplo na Taça da Liga. E se for ver os estudos, raramente os prolongamentos resolvem os jogos, ou seja, o resultado que se passa nos 90 minutos, a taxa será dos 85, 90% dos jogos que passam para penaltis. E às vezes com esta adrenalina toda, em mundiais, em Liga dos Campeões,
passam logo para os penaltis. Não vale a pena estar ali 30 minutos, que normalmente o medo de perder é maior que o querer ganhar. Porque sabemos que se sofrermos um golo, dificilmente depois vai dar a volta ao resultado. E depois, ou acontece uma jogada de gênio, ou normalmente são 30 minutos com as pessoas à espera dos penaltis. E por norma é isso que acontece. A quarta substituição vem para aqueles jogadores que já estão em déficit físico, com câimbras e que muitas vezes as substituições com o treinador a querer ganhar nos 90 minutos esgota-as muito cedo e aparece um ou outro problema físico, um problema muscular e que não tinham essa possibilidade e agora têm. Eu acho que isso é positivo e não é isso que vai atrapalhar o desenrolar normal do prolongamento. Ora bem, quanto à questão da organização, eu pareceu-me, não é? Eu como leigo sou, pareceu-me que o calendário, enfim, eu penso que foi por sorteio como os outros todos, mas pareceu-me que a campanha da Rússia foi um bocado arranjada, ou seja, eles ganharam 5-0, ele tinha duas equipas fraquíssimas, que era a Arábia Saudita, que foi o jogo inaugural, não é? Sim. Já não me recordo qual foi. O Egito. Que passou com uma determinada facilidade, mas pareceu-me que a Rússia era uma equipa vulgaríssima. Mesmo assim foi até às... Enfim, ganhou aquela... Depois ele passou uma fase, não sei se passou duas ou foi aos quartos. Depois foi a Espanha nos penaltis, num jogo em que foi massacrado completamente e acabou por ganhar nos penaltis. E devia ser proibido num campeonato pela Croácia. E já numa fase de eliminar uma equipa ganhar nessas circunstâncias. Acho que é a apologia do não futebol, ou seja, havia de haver mecanismos, eu como leigo, custa-me a ver, enfim, se fosse Portugal eu gostaria, mesmo assim custa-me, a equipa que menos joga, que mais defende, que mais faz antijogo, não sei se foi o caso, já não me recordo bem sobre o antijogo, mas que acabou por ganhar e depois vê-se bem a festa, não é? Mas aí é que está a beleza do futebol. E eu fiquei feliz por ser a Espanha, mas pronto. Aí está a beleza do futebol e que diferencia o futebol dos outros desportos. Na NBA, normalmente, o primeiro nunca perde pelo último, ganha sempre por muitos, e no futebol, o último pode ganhar ao primeiro num jogo de sorte. Não, no campeonato do mundo, não é? Sim, não mas não houve assim grandes surpresas, mas... surpresas, a Alemanha perdeu com a Coreia, não é normal em situações... Sim, mas na fase de grupos, não é? Mas mesmo na fase de grupos que deixou a Alemanha de fora, o Brasil ser eliminado, toda a gente estava o Brasil como campeão, certo? E o certo é que o Brasil perdeu com a Bélgica. A própria Croácia chegar à final não mas eu acho que o Brasil, diga-me uma coisa, Alexandre, eu acho que o Brasil, pela primeira vez, se bem me recordo, jogou o futebol mais pró-europeu de talvez dos últimos tempos, ou seja... A mim há duas seleções que me desiludiu o tipo de futebol. A Alemanha, que foi contra os princípios, que é o princípio alemão de uma equipa eficaz, uma equipa que procurava a baliza, e pareceu-me um bocadinho... barcelonalizada, digamos assim, era muito toque para trás, para o lado, para trás, para o lado, o que nós estávamos habituados nos alemães, e foi isso que lhes deu 4 campeonatos do mundo, salvo erro. E a própria Inglaterra, eu vi uma Inglaterra normalmente a não ser tão eficaz, tão objetiva quanto isso, e a jogar até, inclusivamente o Mourinho fez uma crónica disso, a dizer que viu os ingleses a perder tempo, uma coisa que nós não vemos no campeonato inglês. Não vemos os ingleses a cair para o chão, a simular lesões, que é a antinatura ao ADN das próprias seleções. E é isso, porque nós estamos à espera de sempre, do Brasil, por exemplo, as simulações do Neymar, sempre aconteceu, o Brasil sempre teve jogadores assim, teve os Ronaldinhos Gaúchos, teve os Rivaldos, que com a Turquia simulam uma agressão e o jogador da turco é expulso na fase de grupos e depois o Brasil é campeão do mundo, penso na Coreia, quer dizer... Isso é o ADN do jogador brasileiro, já está entranhado. Agora, eu ver a Alemanha jogar a Barcelona, sinceramente não estava à espera. Não é o ADN alemão. A Alemanha, e nós, não só o ADN da seleção, mas até do próprio país. Um país muito eficaz, muito direto, com as regras muito bem definidas. E a Inglaterra, nunca esperei ver a Inglaterra, sinceramente, a Inglaterra perder tempo, a não querer fazer lançamentos, a simular lesões, porque nós vemos
todas as semanas 8, 9 jogos de Inglaterra nas nossas televisões e não vemos isso com equipas, com o Crystal Palace a jogar com o City, por exemplo, e o Crystal Palace a ganhar nós não vemos a passar tempo. E isso foi as duas seleções que mais contra a natura foram, no meu entender. De resto, penso que as outras seleções estiveram dentro, como o Ricardo disse, acho que Portugal esteve dentro das expectativas, podia ter ganho, podia ter perdido, podia ter ido para penaltis com o Uruguai e depois íamos ver. Mas Até foi o nosso melhor jogo, aquele que foi o perdemos. melhor jogo que perdemos. Qual? Contra o Uruguai. eu não sei bem. Contra o Uruguai. Eu contra Marrocos não gostei, muito sinceramente. Contra o Irão foi pobre. E contra a Espanha, pronto. Contra a Espanha foi um jogo, mas foi um jogo que também fizemos 4 remates à baliza e fizemos 3 golos. Que também não é normal. É típico. Não é normal, é típico. Sério. E a Espanha foi superior. A Espanha nesse jogo também penso que foi talvez o melhor jogo que a Espanha fez. Claro. Acho que também foi o melhor jogo que a Espanha fez. Mas eu acho que o jogo da Espanha, muito sinceramente e pessoalmente, acho que é um jogo que já está ultrapassado. E acho que aquele jogo da Espanha já não cativa ninguém. Já irrita, não é objetivo. A Espanha tem 70% de posse de bola e 2 chutes à baliza e parece que o jogo deixou de ter o objetivo do golo para chegar ao fim e dizer eu tive 70% de posse de bola. E se ainda não ganha jogos, nem dá pontos. Não sei se vai mudar as leis e a posse de bola vai passar a valer 1 ponto ou 2, mas para já não dá pontos. E neste ponto quero realçar um bocadinho esta cultura espanhola que se vem realizando até muitas vezes nos clubes portugueses, na formação portuguesa, o tic-tac, o passe para aqui e para lá, quando Portugal é um país de jogadores diferentes, jogadores de velocidade, de extremos, de criatividade, pronto, e vemos muito este futebol cada vez mais repetitivo, se calhar influências, por exemplo, na Alemanha da passagem por Guardiola, em Inglaterra também Guardiola, isso, muito trabalho de posse, pouca velocidade no jogo, poucas iniciativas individuais e eu tive pena neste Mundial de um jogador, neste caso concretamente na seleção brasileira, que se jogou um bocadinho e nos poucos minutos que jogou deixou um perfume do futebol fantástico, que é o Douglas Costa, a velocidade, o ir para cima, o desequilibrar, é das opções que às vezes não percebi no Brasil, porque o Brasil pronto, pode ter dar consistência na equipa, no meio campo, na defesa ou isso, mas acho que tem aqueles criativos que têm de jogar sempre, não é só o Neymar, o Douglas Costa e Ricardo, outros. não só o Douglas Costa, mas por exemplo também a troca do Gabriel Jesus pelo Firmino, porque o Gabriel Jesus nitidamente não teve num Mundial bom e o Tite nunca equacionou, e quando o Firmino entrava dava outra profundidade, dava outro elan à finalização do Brasil. O Douglas Costa acho que é inquestionável, mas também ali acho que foi um bocadinho de teimosia. Ele apostou naquele 11 base e foi com ele até ao fim. E acho que aí perdeu-se um bocadinho também aquilo que diz, o virtuosismo do jogador brasileiro. Eu tinha aqui um registro engraçado, essa verdade, que é pela primeira vez em 78 anos de mundiais, o Mundial chegou às meias finais sem Alemanha, Itália, que nem estava no campeonato do mundo, salvo erro, Brasil e Argentina, aquilo que é completamente inédito. E portanto, pelo menos uma delas chegaram sempre às meias finais. E aquilo que eu pergunto é o seguinte, quer dizer, nós também, vamos ver, o Brasil já não ganha um Mundial desde 2002, na Coreia. Porquê é que se espera tanto do Brasil? Porquê é que não se espera de Portugal, que foi campeão europeu, que tem o melhor jogador do mundo, e o Brasil não tem que ser sempre favorito por vestido amarelo? Quer dizer, a mim não me choca nada. Eu não acho que seja só isso. Portugal nós temos 10 milhões de Mas a Croácia tem 4 milhões. Sim, mas isso... Se fosse por aí já eram campeões. São situações excepcionais. Se calhar o Brasil, a Argentina faziam 4, 5 seleções lá de grande qualidade. E nós temos uma... Nós estamos a falar de uma Argentina que um dos melhores jogadores do mundo jogou 20 minutos, que foi o Paulo Dybala. Jogou 20 minutos. Estamos a falar agora vai passar para o segundo plano, mas o grande cabeça de cartaz é a Juventus, só da Juventus. E penso que o Icardi, o Icardi nem sequer lá foi. Não estamos a falar de uma seleção. O Brasil é a mesma coisa. Nós estamos a falar do Douglas Costa, que é titularíssimo no Bayern. Estamos a falar do Filipe Coutinho, que é só dos melhores jogadores do Liverpool. Que estamos a falar do lateral direito do Real Madrid, que jogou no Porto,
começou o Danilo, estamos a falar do Marcelo para lateral esquerdo e o do Atlético de Madrid que Porque no Brasil, alternando. da mesma forma que Portugal, um bocado resistente às alterações, às soluções e não sei quantos, quer dizer, eu estou a ver Não, esta estamos a situação, estou a ver falar com uma dificuldade. de um leque- Nós agora vamos ao Torneio das Nações, não é? Sim. Que é que começa quando? Não sei. Agora em novembro, acho eu, setembro. E, portanto, o homem já está a prometer mundos e fundos, a dizer que todos os jogos são para ganhar. Eu também pensei que os do Mundial que eram. E foram, e nós acabamos por sair. Eu não percebi, muito sinceramente, a mim costumam perceber o favoritismo todo que deram ao Uruguai. Nós parecia que estávamos a falar de uma superpotência Lá está o mundial. problema. E não era. Tanto que nós falamos disso no primeiro programa. O Uruguai, e provou isso contra Portugal, uma equipa defensivamente muito forte, sem grande magia no meio campo, e depois com dois fantásticos jogadores na linha da frente. E Mas depois que não viu-se são isso contra a suficientes. França, que desapareceu um e o outro não brilhou, porque eles vivem um do outro. Ou seja, eles complementam-se muito bem. E contra nós, infelizmente para nós, foram eles que construíram os golos. Os dois. Tirando um, é um bocadinho como Sim, nós é em preciso não Portugal. esquecer que um gol foi por causa daquela falta sobre o Pepe, que aquilo era até para cartão amarelo. E, portanto, pá, foi uma contingência do jogo. Mas foi outra falha do VAR. Não falam no outro, mas essa também foi importante. Mas isso de que falou da abertura, isto cada vez mais, as equipas médias, eu disse isso na primeira vez que vimos aqui, não buscava nada, um outsider ser campeão europeu, e disse-lhe que apostava na Bélgica e na Croácia para lá chegarem, porque nós vimos uma seleção da Bélgica fortíssima. Agora, como falou, o melhor jogador do mundo, hoje cada vez mais o que ganha é o coletivo. O que o melhor jogador do mundo faz é, no meio do equilíbrio, pode ser ele a desbloquear, e foi isso que aconteceu, por exemplo, nós só empatamos com a Espanha porque temos o melhor jogador do mundo. Como a Argentina só ganha ao Senegal, salvo erro, porque tem o segundo, um dos melhores jogadores do mundo. Como a Bélgica ganha porque o Hazard desequilibra num ou noutro jogo. Como a Croácia tem o Modric, que também ajuda. Como a França tem 2 ou 3, o Mbappé, ou o Griezmann, ou o Kanté, que não sendo um grande virtuoso, é um jogador fundamental naquele meio campo. Agora, quem ganha cada vez mais são os coletivos, isso não tínhamos dúvidas nenhumas. Mas agora repara, Alexandre, mas tanto quanto eu li, a França, portanto, é a 4ª seleção mais jovem a ganhar o Mundial. Isto vale o que vale, porque depois as diferenças são pequenas, não é? Porque eu tenho para aqui, não é deixar a ver, mas estamos a falar de 26 para 24, se calhar no futebol até é muito, não sei o que é que faz num lado, mas com renovação. Portanto, isto é a prova que vale a pena apostar em renovar, porque afinal há uma equipa, ou várias, que já ganharam com uma média de 24 ou 25. E portanto, eu às vezes olhava para a nossa equipa e assim, e ele acabou por arrumar todos os jogos, enfim. Até acredito que o Renato Sanches que estivesse em forma, não esteve a jogar e não sei quantos. Mas ele já usou esse argumento para meter outros que não estavam em forma, que não estavam a jogar, mas no estilo conservador que tem o nosso selecionador, que eu bem conheço do Porto, pôs jogadores a jogar velhos que não jogavam. Mas portanto, não podemos ser assim tão redutores. Então vamos lá ver uma coisa. Nós vamos dizer, vamos renovar. Que centrais é que tem para renovar em Portugal? Vamos aos centrais do Porto. Quem é que joga no Porto? Não tínhamos nenhum O português. Filipe e o Marcano. Vamos ao Sporting. O Mathieu e o Coates. Vamos ao Benfica. O Rubem Dias, o Luizão e o Jardel. Vamos ao Braga. Vamos ao Guimarães. Não há centrais em Portugal. Então para nós dizermos a renovação, então temos o Rubem Dias. Vamos às nacionalizações, não é? Que fazem os outros. Ele levou o Rubem Dias. Já é... Agora, está preparado para um Mundial destes? Não iríamos queimar o miúdo? O problema é isso. Agora, no final é fácil. Entre ter uma dupla que deu. Mas vale queimar um miúdo que enterrar um velho, Então, não, mas nós estamos a falar, e não foi, por exemplo, os centrais que Portugal teve melhor ou teve pior. Depois vamos ao meio campo, temos estou suspeito porque eu não gosto, não consigo gostar, eu não percebo nada de futebol e se calhar isto é a prova que eu não percebo nada. Nunca gostei, não vou gostar. José Fonte, acho que é um gajo vulgar. Mas quem é que tem melhor para substituir? Aquilo que eu chamaria na vida um gajo sonso, que é, não arrisca, é um jogador vulgaríssimo e provou-se. Eu não sei se vocês é que são homens de futebol é que sabem, não é? Mas
Eu não sei o que é que não vejo nada especial naquele jogador para ser um jogador da seleção. Mas o Alexandre foi central, mas eu acho que o José Fontes fez Um belíssimo Mundial. Sim, um bom Mundial. E o Pepe também. O Pepe, então... O Pepe foi dos melhores centrais do Mundial novamente. Sim, sem dúvida. Se calhar o Pepe não tem nada a ver com o José Fontes. Se calhar o Pepe, talvez o jogador na seleção portuguesa... Se nós formos por aí, por exemplo, as grandes ilusões de Portugal são jogadores novos. É o Bernardo Silva, que durante 2 ou 3 jogos não apareceu. É o João Mário. Aquilo que eu li é que também não estava a jogar. É o João Mário que jogou na posição que joga no City. É ali que ele joga no City. Não sei. É o João Mário, é o Gonçalo Guedes. O Rafael Guedes vinha de uma lesão, não é? Nós estamos a falar de uma seleção renovada. Nós não estamos. Agora, há posições. Não era renovada relativamente ao europeu. Não, nós estamos a falar de uma seleção jovem ainda. Nós estamos a falar, por exemplo, o Ricardo Pereira, o Cédric, que são jogadores ainda na casa dos 20 e poucos anos. Renovações, o Rafael Guerreiro é um jogador também na casa dos 20 e poucos anos. Não é? Que tinha sido, ok, eu não gosto dele, portanto estou à vontade. Não gosto, acho que é um jogador vulgaríssimo. Mas o Rafael Guerreiro vinha de uma lesão, o outro não jogou. E se ele fosse fiel aos princípios, punha o Éder. O Éder não joga no lugar do Rafael Guerreiro. Não é isso, não é substituí-lo. Estou a dizer porque é que não o selecionou. Não selecionou porque o Éder bem. É assim, ele só tem espaço para um ponta de lança. Tem o André Silva, que não levou o último europeu, foi criticado porque não levou o André Silva. Agora levou o André Silva, não levou o Éder porque era suplente do Spartak de Moscou. Lá está, fez a renovação, levou um jogador de 21 anos ou 22 anos. Nós aqui somos presos por ter cão e presos por não ter. Não é um bocadinho por aí. Não, estou a dizer que não é coerente. Não, porque nós temos na linha de frente, temos o Bernardo Silva tem 21 anos, só ou 22, o Gonçalo Guedes tem 22 ou 23, temos o Ronaldo, que é inquestionável, temos o André Silva, quer dizer, nós temos ali jogadores na casa dos 20 e poucos anos. Temos o Quaresma, esse também não levou o Nani, por exemplo, que era um jogador também de potencial, optou pelo Gonçalo Guedes, e é o André Silva que entra, e tirou o Nani e o Éder, na linha da frente. No meio campo sai o Renato Sanches, porque infelizmente esteve lesionado, e sai o Danilo, porque também se lesionou, que eram potenciais candidatos. Ele leva praticamente o mesmo meio campo, e ali quem é que tem na casa dos 30? Tem o João Moutinho, e pouco mais, e não tem mais nenhum médio na casa dos 30, o João Mário tem 20 e poucos, o Adriano Silva também vocês são homens de futebol, estamos a falar só das equipas grandes. Mas assim, doutor, não nos vamos enganar em Portugal, que não é o Paulinho, com todo respeito, o Paulinho do Braga me merece, que ia ser a solução para o Campeonato do Mundo de Portugal. Pois não sei. Não vamos enganar também, quer dizer, com todo o respeito, o Paulinho ainda há 2 anos estava a jogar na segunda Liga. Eu também não creio que... um jogador da Croácia que estava a jogar na segunda Liga o ano passado. Está bem. Sim, mas eu não creio também que fosse Paulinho a solução. Seria discutível vários nomes da convocatória, uns que foram, outros que não foram. Isso, neste momento, é sempre discutível. Eu, pessoalmente, custa-me ver, por exemplo, jogar o João Mário encostado à linha quando temos outros extremos com outra capacidade e não apostamos neles. Custa-me ver, se calhar, o Bernardo, como o Santo disse, até jogar como joga a maior parte das vezes no clube encostado à linha. Eu acho que na seleção portuguesa teria muito mais rendimento como Uruguai, como 10 ou como o segundo avançado no apoio a ponta de lança. Isso seria muito mais útil, mas tudo é discutível. Agora, a mim o que me desiludiu em Portugal foi sobretudo o nosso meio campo. Levamos jogadores sempre todos parecidos com as mesmas características, jogadores lentos, que jogam sempre à mesma velocidade, que não mudam a velocidade do jogo, que não conseguem esticar o jogo. Acho que foi mesmo a maior desilusão em Portugal, foi o nosso meio campo, e o nosso ataque viveu muito da pouca dinâmica do nosso meio campo. Eu não vou por aí, concordo contigo. Agora, o problema é quais as soluções para ali. Nós, quando falamos em Lento, estamos a falar Acabei de perguntar, então, daqui... E eu gosto de pôr os nomes. Daqui a 2 anos... Quando estás a falar em Lento, estás a falar do William Carvalho e do Moutinho. Basicamente são os 2 lentos. O que podemos puxar aqui a discutir é: será que este é o sistema indicado para Portugal, com os jogadores que tem, poder jogar? Porque Portugal joga quase tipo o Benfica, o Sporting jogava em 4-2, depois 2 nas alas e 2 na frente. Será este o modelo indicado para os jogadores que temos? Se calhar não seria. Pronto, aí posso concordar contigo. Agora, no leque dos jogadores, por exemplo, um jogador como o Danilo Pereira, que
que se lesiona naquela parte. É insubstituível, nós não temos. Não é o Ruben Neves. É evidente que Não é o Ruben Neves que ia ser também não. um jogador ao nível do Danilo. O Ruben Neves é mais parecido com o próprio William do que com o Danilo. E nós, com as características do Danilo, não temos mais ninguém. Não temos. Como 6, não temos. E aquele médio, que eu acho que o temos, mas que ninguém questiona o Guardiola, porque é o senhor Guardiola, transformou o nosso 10, o nosso fantasista, num ala. Não foi o Fernando Santos que o fez. O que o Fernando Santos fez foi aproveitar o que o Guardiola fez com o Bernardo Silva e colocá-lo lá. E depois, quando está numa fase que precisa de um fantasista, então vai buscá-lo e mete-o a jogar no meio e Portugal transforma-se completamente. Não é o City, não é? Agora, nós aqui em Portugal, se o Guardiola fez é porque está certo. Para mim, está a estragar um talento. O próprio E Guardiola... tu conheces melhor que Sim, eu sim. o Bernardo. Para mim, o Bernardo é ali. Eu sempre o via jogar, quer no Benfica, quer no Sub-19, na equipa A não jogou muito, mas é um jogador como eu conheço o João Félix, ninguém conhece, é um talento, é um outro Bernardo Silva em ascensão, se calhar com mais golo que o Bernardo. Sim, sem dúvida. Agora, se um Guardiola ou um Mourinho pegar nele e metê-lo ao lateral direito, nós vamos dizer, é um Mourinho Claro. ou é o Guardiola, ele percebe, ele é que sabe. A gente não é obrigado a concordar sempre com eles. Eu não vejo. Agora, tu metes o Bernardo a guarda-redes e com o talento que ele tem, ele vai-te jogar bem. Ou dificilmente vai-te jogar mal. Percebes? Eu penso que o próprio Guardiola, depois do jogo de Portugal com o Uruguai, até veio dizer pronto, que agora está a pensar na substituição do David Silva no City, que joga mais em terrenos interiores, colocar lá o Bernardo, porque está num ponto decadente da carreira do David quem Silva. nos está a ouvir, eu acho que o Bernardo dá 10-0 ao David Silva, mas é a minha opinião. Claro. Eu conheço o Bernardo desde os 17 ou 18 anos. O David tem algum estatuto ainda no City. Exatamente, que o problema é preciso. que tu não vais tirar um David Silva para meter o Bernardo Silva, a não ser que tu tenhas... Agora, eu pessoalmente não acho... estamos a falar de talento sempre puro. Claro. Agora, eu gosto mais do Bernardo. Ali naquela posição. Mas é assim, mas nós não tínhamos de ter duas equipas. Duas Vai equipas. acontecer com o Danilo, se acontecer com o Bernardo Silva, e agora com a renovação, porque assim, a defesa está toda velha, não é? Mas o doutor, é isso, porque é que o doutor disse? Irá sabe? fazer agora o Torneio das Nações e já não vai fazer o Europeu, não é? Não, faz o europeu. Faz? Faz. Já a qualificação e o torneio das Não, não é nações isso. a mesma. Mas quem é que faz o Europeu? O Pepe e o Não sei, o selecionador é que vai decidir. o Bruno Alves já não vai mais, não é? Não acredito. É assim, é urgente Portugal descobrir. Bem, o descobrir Rafael Marques jogou centrais. com não sei quantos, não é? Sim, o Rafael Marques jogou com 38 ou 39 anos. Estava aqui também E eu com acredito, curiosidade. atenção, que o Pepe no europeu daqui a 2 anos ainda esteja em condições para o fazer. O Pepe E o o Cristiano Pepe- Ronaldo jogará O quinto, Ronaldo não é? ainda vai O jogar quarto. o Mundial. ainda vai Ele jogou o jogar. 4, não é? É o quinto, não é? O Ronaldo Será ainda o vai recorde, jogar não é? o próximo Mundial. Se calhar, certeza se calhar, como avançado, a encostar lá, mas acredito em eu terá acredito essa que capacidade. irá jogar, de certeza absoluta. Não tenho dúvidas nenhumas que o Ronaldo vai querer bater mais esse Isso quer recorde. dizer que não vamos ter ninguém ao nível dele daqui a 4 anos. Nem daqui a Podia 100. ser um bom suplente. Nem daqui a 100 vai ter um Nem daqui jogador a- com os claro, números não, dele. o início de carreira, não é? Não vai durar sempre. Ainda por cima na posição que ele joga, não Eu é? acho que Porque o Rafael Marques é defesa, não é? O Rafael Marques é defesa, está Os adaptado a defesas duram mais, 6 tem mais agora. longevidade, não é? Alexandre? em termos de Joga mais na experiência, joga mais no posicionamento, tanto que o Rafael Marques, por exemplo, passaram-lhe de central para 6, porque a central hoje em dia está mais exposta a jogadores rápidos, e nós vimos isso no Mbappé, a passar por centrais, parecia que estava a passar por cones daqueles de estacionamento, quer dizer, porque é muito mais rápido. Se nós um atleta não o preservarmos, como Mas o quer dizer Rafael que então o Marques, futebol irá evoluir agora nos próximos tempos para a velocidade outra vez? e sempre foi, e velocidade. agora o que há menos é espaços. Repara uma coisa, o Mbappé a jogar em França não tem os espaços que apanhou a jogar com o Paris Saint-Germain, com o Guingamp. Mas este Ou com o Mundial Lille. não foi propriamente... Faltava lá a Itália, não é? Não foi propriamente um Mundial defensivo. Não, exatamente por isso é que eu digo que foi um Mundial que nós vimos muitos golos em transições. A Bélgica faz um gol, repara, a Bélgica faz um gol aos 92 minutos com a Coreia, num canto a favor da Coreia. com o Japão. Com o Japão, desculpa, com o Japão. Faz um golo, isso aí no Mundial de 90 em Itália ou nos Estados Unidos em 90, era impensável, porque ficavam 8 jogadores atrás da linha da bola. E o Japão a jogar com a Bélgica foi tentar ganhar o jogo.
e depois acabou por perder. Percebe? Isto aqui prova que as equipas tentaram mais ganhar e por isso é que só há um 0-0. E o que é que lhes pareceu a história do desempate por, em caso de igualdade pontual do Senegal com o cartão amarelo? Eu acho que isso o critério da disciplina. É matar, até porque, lá está, é um critério que não é uniforme. Eu posso ser um árbitro que distribui amarelos a torto e a direito e posso ser um árbitro que seja mais complacente e depois vou ser eliminado não por facto. Por isso é que eu acho que os penaltis, até prova em contrário, para mim, é a forma mais justa de encontrar o vencedor. Porque depende do atleta, depende do guarda-redes. Estamos a falar de empates de grupos. Na fase de grupos, eu acho que seria mais justo ir para as idades, pelo menos, sem dúvida, por exemplo, porque nós é uma coisa que no escalonamento da equipa já sabemos que pode ser um fator de desempate com o cartão amarelo. Por exemplo, eu vi o Espanha-Portugal, há faltas iguais. Mas diga-me, sendo eu um leigo da coisa do futebol, não seria mais justo a equipa que ataca mais, a equipa que tem mais remates à baliza, é que se esforça mais para ganhar o gol? Mas isso levamos à subjetividade, o rematar à baliza. Não, agora está tudo contabilizado. Mas rematar do meio campo e a bola não, matar dois passos, eles até lá o boneco, até punham lá com a bolinha verde no sítio que ia à baliza, agora é mais fácil do que o VAR. Mas isso, e portanto, agora, a equipa que dá menos cacete, isto é, primeiro, isso é relativo. Claro que é relativo, é subjetivo. Depois, ok, são disciplinados, até podiam ir lá rezar o texto. Ok, cá lá seria isso no futebol. Por isso mesmo é que eu digo que eu não concordo com esse Se calhar critério. seria mais, eu não estou a falar na posse de bola, também não quero. Mas da equipa que remata mais, que se esforça mais para ganhar o jogo. Eu acho que nós, por exemplo, falamos muito mal em Portugal. Devia ser as bolas ao posto lá atrás, o primeiro critério de desempate. Ou moeda ao ar, como antigamente. A moeda ao ar, é muito mais aleatório. Concordo com o critério da idade. Acho que o critério da idade... Mas a idade, rapaz, estávamos a levar os velhos para o caso de... Não, a equipa mais nova, ao contrário. A equipa que devia ser premiada não é aquela que se esforça por ganhar. Ou a ingenuidade. Depende, muitas vezes, repara uma coisa, doutor, nós estamos a ganhar 1-0 aos 2 minutos, é diferente de estarmos 0-0 aos 89. Mas não interessa depois, vai ser premiada a equipa que se esforçou por ganhar, esse é o critério mais justo. Não, mas eu esforçar por ganhar, se fizer um gol aos 2 minutos... Não, estou a dizer em caso de empate, todos os critérios, não é? Do grupo, estamos a falar na frase dos grupos, e em que as equipas estão empatadas, as três, não é? Ou as duas, entre si e tal, e depois então, o critério seria quem... indicadores, tentou, mais fez para ganhar o jogo. É justo, parece-me justo. É subjetivo, sim. Porque depois teríamos que ver o que conta como remate. Não, direção da baliza, se calhar. Nem que fosse sem querer, é a baliza. Mas a direção da baliza, o gajo quis aliviar, não sei quantos. Então o doutor dizia-me assim, eu tenho 10 exemplo, remates à baliza, mas, por exemplo, e o Ricardo tem 9. Eu vou dizer um, se calhar é a minha... Mas não, Não, depois chegas ali ao meio campo e chutas à baliza. E diz assim, eu fiz 10 remates. Se calhar é a minha ultra sensibilidade à justiça, mas por exemplo, no caso de empate, a equipa que marcou, que teve autogolos, por exemplo, Não, o autogol ser faz premiado, parte do jogo. não faz parte nenhuma, é azar. Faz, a equipa faz que parte perdeu, do golo. a equipa que fez um... Não. Repara uma coisa, doutor, nós estamos aqui a Faz parte falar... do jogo, mas é um azar. Repara uma coisa, nós estamos aqui a falar, o doutor falou e bem, o Harry Kane foi o melhor marcador do campeonato. Ok, ele marcou 3 golos de penalti, um bateu-lhe no calcanhar sem querer e marcou 2 golos de cabeça. Pronto, Ele, no fundo, assim. marcou 2 golos. Eu também acho que deviam voltar os penaltis para o melhor marcador. Quer dizer, opa, se calhar se fosse o defesa central, o Jerry Maguire, a marcar os penaltis, também tinha 5 golos ou 4 golos, era o melhor marcador do campeonato. Isso ia ser Porque assim, subjetivo. para sermos rigorosos, também deviam contar os penaltis dos desempates, por penaltis, não é? Já que os penaltis contam. Isso é Mas, sempre... por exemplo, eu até admitia contar-se o penalti quando é feito sobre o próprio jogador. E ele vai marcar, enfim, é uma jogada de perigo. Agora, depois diz-me assim, mas o Messi falhou o penalti, é verdade. O Ronaldo falhou um penalti. O Ronaldo falhou um penalti, também é verdade. Ou seja, há mérito de quem o marcou, teve a frieza de em 3 penaltis bater 3. E o Ronaldo e o Messi em 2, o Ronaldo falhou 1 e o Messi em 1 falhou 1. Quer dizer, Mas o Messi foi logo... também temos que dar... O Messi foi logo torturado por ter falhado o penalti. E o Cristiano Ronaldo tinha marcado 3 golos no primeiro jogo, depois marcou 1, E falha o penalti. depois falha e perdoaram, não é? Como isto no futebol é tudo subjetivo, não é? Bem, por isso Mas é já que- agora, Sim. porque nós também o tempo já está a queimar, isto sai um bocado, não sei se sai, porque estamos a falar de futebol e portanto é inevitável falar da transferência
do Cristiano Ronaldo para a Juventus, que nós estamos a falar até aqui, num jantar excelente que tivemos aqui no Moinho de Sal, um pato maravilhoso, para quem comeu pato, porque depois houve os cobardes que não comeram pato. E portanto, gostava de saber também qual era a vossa opinião relativamente àquilo que são as expectativas, para além do marketing que está associado sempre ao Cristiano Ronaldo, não é? Que dizem que, enfim, eu acho que não, quer dizer, que tem uma equipa para a imagem, não sei quantos, eu acho que ele é que é a imagem, não é? Quer dizer, ele é aquilo, portanto, eu não acho que seja grande, tenha grande fabrico, tenha grande artifícios, não é? Portanto, é verdade, ele joga na aparência, é um gajo vaidoso, é um homem vaidoso, contrariamente ao Messi, que se fosse aqui em Portugal era rei, que seria lá aquele que foi ao uma dos reality shows lá da terra do Porco Preto, já não me lembro do Alentejo, e em que novamente, portanto, como é feinho, como é um gajo discreto, não sei quantos, toda a gente gosta dele, não é? Os Amaria, pronto. Que, enfim, que era a paixão dos portugueses por ser aquilo que reflete que nós somos. Feios, pobres, humildes e de preferência a pedir numa esquina. E, portanto, é de facto de salientar, primeiro que é um português, que é uma imagem... Eu, enfim, também não sou um entusiasta daquilo que é o futebol e aquilo que o futebol representa. Pá, eu peço desculpa ao Alexandre, que é um profissional de futebol, e, portanto, que é meritório, quem faz carreira, não sei quantos. Mas, enfim, eu acho que o futebol que é sobrevalorizado, sem qualquer espécie de inveja, porque as pessoas valem aquilo que a sociedade e o mercado está disposto a pagar por elas, não é? E, às vezes, eu também alimento esse negócio, mas, às vezes, questiono-me se realmente o futebol devia ter a importância e o peso social e económico que deve ter, não é? Não me parece que, para a sociedade, terá a não ser a emoção que arrasta consigo, mas isto é um ciclo vicioso. Não, doutor, deixa-me já interromper aí, Porque porque não futebol... é verdade. Sabe quantas divisas trouxe o futebol para Portugal? Mas Não, nós estamos a falar de Estado. Nós estamos a falar de dinheiro... contrário, mas porque é o futebol. Não, isto é assim, estamos a falar porque vicioso. A maior indústria portuguesa é o futebol. Epá, os sabe quanto de é droga que também fica? trazem. Não, nós estamos a falar de dinheiros que são parte da economia portuguesa. Mas o desporto em si é um veículo, seja económico, seja de divulgação de marcas, mas não é de valores. Não é só, também de valores. Não, também de valores. Não. Pode às vezes não ser associado a valores. Mas vale o que vale, marcar golos. Epá, eu dizia isso, fiz lá um comentário. Eu fiz um comentário lá acerca da história da São Francesa por causa da assistência africana. Eu digo assim, epá, felizes daqueles, dos que fazem parte da São Francesa, que a natureza os brindou com a capacidade, talvez também com o esforço. Eu, por acaso, não valorizo, enfim, é politicamente correto dizer que é esforço, não sei o quê, no futebol há mais sorte e dom do que propriamente trabalho. Talvez o Cristiano Ronaldo seja o contrário. Há trabalho na formação, não é? E quando chega? Todos, sim, mas para chegarem lá, sem trabalho não chega. O talento, eu Alexandre sabe disso, o talento chega. Chega a jogadores preguiçosos, eu sei, pá, não fazem nada. Poucos, e têm tudo. Poucos. E bebem, e comem, e vão às gajas. Mas falar... E foi levar uma vida completamente não é criticável em todo o lugar. A mim custa-me, sabe porquê? Porque sempre que fala os jogadores do México futebol, foram todos 48 horas como prostitutas. Isso... Certo? Mas isso não são outras coisas, é o futebol. Aquilo fui assumido porque fui apanhado. Mas eu nem vou dizer que isso que é censurável, porque o que interessa é os resultados da vida. Não estamos a falar de futebol, estamos a falar no dia de folga deles. Atenção, que nós parece que estamos a falar na véspera de um jogo e cada um é responsável pelo que faz nas horas livres e no dia de folga dele. E não são só os jogadores de futebol, são os advogados, são os médicos, são os engenheiros, são os juízes, são os professores. Mas eu não concordo com isso. São todos. Eu estou a dizer, se fazemos a apologia do futebol como um exemplo de referência social, já não concordo com isso. O problema, para mim o futebol vale o que vale. O problema, sabe o que é que estamos a falar, doutor? Sabe quando é que aconteceu o caso em Alcochete? Olha, quando você quis, você quis seguir a carreira do jogador, o que é que disseram os seus pais? Ficaram felizes à primeira? A mim não me disseram, porque assim, nós estamos a mudar. Eu posso dizer, porque assim, o paradigma do futebol mudou completamente nos últimos anos. Mudou para uma elite. No meu tempo, não mudou numa elite. No meu tempo. O seu filho treina. O seu filho, você quer que o seu filho seja jogador de futebol? Eu quero que ele seja feliz. Ser feliz, exatamente.
Agora, eu sabia que ia no dizer meu isso. tempo, no meu tempo, Mas é assim. eu ia para o futebol por prazer. Mas você sabe que a Sabe o que é que me probabilidade- custa hoje? É os pais empurrarem muitas vezes os miúdos que não têm qualidade por frustração do pai ou porque vêm ali. Mas também custa-me ver pais empurrar os filhos para serem médicos quando os filhos querem ser Lógico, ciclistas. Mas o médico, mas o seu Percebe? filho, mas se o filho for para médico, tem formação também humanista, Tá, não sei e quantos quantos, percebem. então, se formos ao que falou anterior, quantos Não, são aqueles que temos compram visto os bons cursos? exemplos que são a exceção confirmar a regra, e que o do Alexandre também será um caso. Tenho conhecido agora Sim, há pouco sim, tempo, sim. não é? Que tem consciência social, que tem... Mas cada vez mais isso no futebol é normal. No antigo isso... Ouça, Ricardo. Quem vai para- Então, temos vários casos. Vários casos, nós sabemos, infelizmente. Os que vêm mesmo vêm das mesmas áreas sociais. E eles também são vítimas, não é? E que o futebol não lhes acrescentou rigorosamente nada. Antes, pelo contrário, temos um jogador preso. Se é que ainda está preso, não sei se está preso. Então, E quantas pá, pessoas estão doutor, não presas? vá por aí. Quantas pessoas estão Então, presas? Opa, Sociedades, tudo. não, não é isso. então eu vamos estou a dizer. falar. Cada caso é um caso, uma Mas vamos exceção, falar- uma Não é regra. exceção, não. Não. Só não há mais regra. Só não é mais regra devido ao regime apertado que os clubes Não, impõem. doutor, mas espera aí, então vamos lá. Tem um jogador de futebol preso, certo? Tem Quantos tem médicos que não são tem? mais por causa dos lobbies dos clubes de futebol. Quantos médicos tem? Ouça, é? Quantos advogados tem? Quantos políticos O devemos ter? juiz desembargador Rangel é o quê? É jogador de futebol também? Não. Está preso, não é? Mas é assim. Mas está Mas eu gostava que a tivesse. responder. Mas eu até gostava que tivesse. Os médicos, quantos são que foram Ouça, apanhados o que eu na estou a dizer- Bayern e no Eu coisa estou- o que eu estou das a dizer, viagens eu não fraudulentas estou a e não sei o dizer- quê? O que eu estou a tentar dizer Não com isto podemos- é o valor, portanto, a posição que, a nível daquilo que são as referências, a velocidade, o que é que significa o futebol? O futebol não tem, a não ser a felicidade de nos por aí a berrar, que às vezes até eu fico estupidificado, não é? Epá, tenho que reconhecer isto. O futebol não vale. Por acaso, este Mundial, a eliminação de Portugal, devolveu-me à minha condição de terrena, que é assim, epá, mas afinal de contas, que é isto? Se Portugal ganhasse, porque é que eu ia verificar mais feliz? Doutor, diga-me Em uma que é coisa. que isso mudava Catividade, em que é que isso mudava o meu dia-a-dia? catividade do Que é o que é país... que ia alterar aquilo que eu ia comer na mesa? Não, diga-me, Ou o meu futuro amanhã? catividade do país tem que prende 5 milhões de pessoas a uma Ah pá, mas televisão. prende mal. Sabe o que é que devia aprender? Mas prende mal, porque afinal, marcar um gol ou deixar de marcar, a minha felicidade está dependente do VAR, do Cristiano Ronaldo, do Quaresma, epá, tinha lá santa paciência. A culpa é minha. Mas então vamos aqui, eu culpa vou é fazer. E a minha minha vida felicidade. estar dependente de 230 pessoas que estão numa Assembleia e que você diz assim: vocês todos vão votar Você sim. escolhe. Não, vocês todos vão votar sim. Eu não escolho. Sabe porquê? Podemos discutir a questão Porque o líder parlamentar é que decide a podemos tendência de discutir, voto. Então metemos só lá 4 pessoas também. Nós isso vamos discutir muita coisa. Não. Agora, o que nós nunca discutimos, por exemplo, é que futebol, o Benfica vendeu quanto é que fez em transferências? 100 e tal milhões Ah, pá, de mas euros. fez mal, porque o problema é porque é que Não, mal. são Era a divisas mesma que coisa, entram em porque Portugal. aqui o São João, era mesmo que o São João vendesse aqui o pato a $1 milhão. Não, pá. mas- E diz assim, este pato é especial Depende. porque custa $1 milhão. Mas o Sr. João, se houver alguém que acha que vale, paga. Que é o que acontece em Portugal. Não, O estou a produto dizer, do se futebol tiver em quem pague, Portugal... isto é, se o pato custasse 500 mil e tivesse quem desse $1 milhão por ele, É o que ele acontece em comprava. Portugal. Mas- É o produto que mais vende. Porque Mas as é que pessoas depois, veem qualidade oh, meu caro nisso. Alexandre, depois, nos bens essenciais, as pessoas têm um critério rigorosíssimo daquilo que é a relação preço-qualidade. Ó, doutor, sabe o que é E que nesse mais... mundo não. Mas sabe o quando- que é que quem mais diz- me revolta em Portugal? Quem diz no futebol, diz nos espetáculos e não sei quantos. Pronto. Percebe que Mas eu sabe vejo os que é- pais às vezes, e se calhar, os filhos a pagar por um concerto, por exemplo, agora aqui do tributo à Mandela, que eu pensei que era uma coisa social, e fiquei estupefacto quando cada dia custava 40 euros e os 3 dias 100 euros, e vai lá pessoas que não podem pagar. Doutor, mas Percebe? Vamos- E há pessoas que vão ao futebol, nós sabemos disso, e há pessoas que vão ao futebol e não pagam condomínio. E tem uma cadeira no Dragão, e tem uma cadeira não sei quantos, e tem uma cadeira aqui do Norte, no Estado da Luz, sem ofensa aqui para o meu caro amigo, que nem vão ver o jogo, que é lá o kit à distância, o rei, que as pessoas conseguem ser felizes enganadas, porque são sócios sem desfrutar de nada. É ter um cartão para dizer assim, que há um cartão, não é? Eu não sei se Porto tem. Há aquele cartão do Benfica, eu não sei se Porto tem, não é? há o Red Pass, por aí. Não é isso, não é nada disso. Estou a falar. Há um cartão, há um sócio que é o sócio que não é de ir ver os jogos. Sim, correspondente. Correspondente, sócio, é pá, e uma coisa assim. Eu não sei se Porto tem.
Percebe? Se Estou a calhar dizer tem Norte-Sul. que é negação, não, pois se calhar por causa da distância, não é? Que é negação, não é? E portanto, O que eu acho, pronto, agora se me disserem assim, o doutor está-se a focalizar muito no futebol, mas não, eu estava a tentar levar para a cultural, para a música, vamos para os filmes, os atores quando ganham, e depois, se nós olharmos para um país, que é o país mais desenvolvido do mundo, o mais poderoso economicamente, isto é tudo relativo. É discutível, claro, Olha, mas que é... Pronto, eu tive, será Cuba, será Venezuela, será China, a Coreia, ou isso será melhor que o capitalismo? Se calhar, não sei, olha, eu tive em Cuba. Eu também estive em Cuba. Pronto, e não gostei do que vi. Pronto, eu não gostei, é assim, eu não gostei da maior parte do que vi. Gostei do povo. Não gostei do povo, está a ver? Sim, gostei do povo, mas eu não gosto da maior parte do meu povo. Mas ele não tem culpa, sabe porquê? Porque não está formado. Portanto, quando vejo um trolha, sem ofensa para os trolhas, porque eu também já lá estive, a falar comigo sobre Descartes, sobre não sei quantos, eu digo assim, pronto, mas o problema é que eu não sou hipócrita. Que é que adianta falar de Descartes e depois o gajo estava a chapar a massa e não era o problema de estar a chapar a massa, era o problema de não ganhar para ter uma vida digna. Eu nunca mais me esqueço, em Cuba alguém disse assim, somos pobres, pero temos cultura. A cultura não nos dava de comer. E eu, com curso, andavam como guia turísticos, Isso é um bocado Ricardo, mas isso é um bocado contraditório. Faz lembrar... cultura, o futebol também não dá de comer. Não, mas lá está. Sabe o que é que me faz lembrar isto em Portugal? É assim, quando dá a entrevista e uma pessoa quer-se fazer de culto, diz que canal de televisão é que vê? Ninguém vê o CMTV, 5 Notícias, toda a gente vê a RTP2. O certo é que não tem audiências. E aqui em Portugal, quando se quer bater, bate-se no futebol. E depois é a mesma coisa. Nós já não temos o europeu desde 2004, certo? Diz que só se fez não se construiu hospitais, que não sei o quê, por causa do euro. Não, peraí. Eu gostava de saber quantos hospitais foram construídos de 2004 para cá, que não se tem feito mais nada. Percebe? Agora, quando se quer ter visibilidade, bate-se no futebol, no jogador de futebol, porquê? Tem logo outro impacto. Diz-me assim, não bater, estamos na conversa de trocar impressões. Foi preso ou detido o juiz desembargador Rangel. Dá um dicionário, 5 segundos, 10 minutos, estamos a jantar e vimos, olha, o juiz foi preso, acabou ali a conversa. Foi preso um jogador de futebol por um crime, segundo consta, bem ou mal, está preso, ainda hoje falamos nele, e é um jogador vulgar. Não estamos a falar de um juiz desembargador, não estamos a falar de um médico, estamos a falar de um jogador vulgar que vem de origens. Estamos a falar de casos em Portugal, mas há jogadores famosíssimos com problemas terríveis. Mas isso está em causa. Não, mas isso é em todas as áreas. Mas não está em causa. Todas as áreas. Em todas as áreas há bons professores, há maus professores. O protagonismo do futebol. A importância, não é? Não o protagonismo. O protagonismo não importa nada que tenha. Mas eu digo assim, Estados Unidos, o futebol passa ao lado de grandes modalidades onde se ganha muito mais dinheiro, como o basquetebol, o futebol americano, o ténis, o golfe. Beisebol. Ninguém fala do dinheiro que ganham o golfe e o ténis, por exemplo. As corridas que eles têm na NASCAR, eu estive a ver hoje e o desportista mais bem pago é do boxe. Mas eu concordo que eles levam muito no focinho. Não, mas é assim, literalmente. Eu por acaso gosto, que é um contrassenso. Eu acho gosto futebol, de ver. Eu acho que o futebol, dentro de todas. todas. Estava a ver um bate-boxe ao vivo, se calhar dava uma fortuna, mas não dava. Dentro de todas, porque é um desporto coletivo, dá valores de grupo, quer se queira que não, as pessoas podem achar que não, há muitos valores. E tem outra coisa, o futebol. Os miúdos lá da caverna também dá grupo e não ganhavam dinheiro, não é? Doutor, sabe porque ganhavam fortuna para ter valores de grupo. E sabe porque é que o futebol cativa tanta gente, isso tudo? É simples. As pessoas às vezes é uma coisa muito simples. É o único desporto coletivo que se joga com uma bola e com os pés, não é com as mãos, com os pés. Então, há mais com os pés. Não, com os pés, diga-me então, com os pés. Futebol salão? Não, mas é futebol. É futebol, mas não tem a mesma... Não, diga-me um desporto que se joga com os pés, com uma bola, que se joga com os pés, não encontra ninguém. Mas não é, enfim, o futebol é porque tem implantação, não é? Não é só... o desporto vem a nível mundial, diga-me um desporto. A nível mundial, não há, porque o futebol tem a implantação que tem, mas em termos de mais-valia, não é? Porque assim, até porque, como sabe, há uns anos, agora está mais generalizado, no meu tempo, no tempo que eu era jovem, o futebol era só para quem sabia jogar.
E portanto, Mas eu toda não a gente queria conseguia, na rua jogar. não estou a falar na rua, estou a falar nos clubes. nos Eu clubes, não sim, conseguia ir treinar ao Vila Chá. Mas Porque era completamente desajeitado. Eu só queria dar umas corridas para ver se perdia uns quilos. E percebe? E portanto, hoje toda a gente hoje tem acesso os com as miúdos, escolinhas, entende? assim. E portanto Sim, é é assim. diferente. E o futebol tem esta atração, porque tudo quer ser, não é famoso, é ganhar dinheiro. Mas isso é em Mas isso qualquer é o área. paradigma. Portanto, e é uma elite, e os miúdos andam enganados. Mas E o Alexandre sabe Em que o qualquer filho área. dele, se for para o futebol, tem 1% de probabilidade de ser autónomo, independente e ver do futebol. Sim. E mas esta é isso que é a todos verdade. sabemos. E esta é que é a verdade. Sim. E anda tudo atrás do Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo não vai voltar a ver outro em Portugal nos últimos, pelo menos a faturar tanto quanto ele. Não é? Cristiano Ronaldo aparece num século, mas sem dúvida que, pronto, Não é pelo brilho, é pelo esforço. por tudo. E portanto, primeiro que é um fruto de trabalho e as pessoas dizem assim, Mas é trabalho. têm também inveja é dos trabalho. talentosos, nós aqui em Portugal temos bem talentosos, e portanto, como o Cristiano Ronaldo é um fruto de trabalho, as pessoas pensam, qualquer um que trabalhe e se aplique vai Não ser é um só craque. trabalho, tem Trabalho que e haver talento. talento também. Você pode trabalhar das 8 à meia-noite. Se não Trabalho, tiver talento, talento, não vale a sorte, pena. tudo. Agora, ali há trabalho aliado ao talento. Qual O o talento aliado ao trabalho. O talento dele a fazer golos. Fazer golos, ter qualidade. Porque se fosse fácil fazer golos, Qualquer quer dizer, fazia. nós estamos a falar de um clube que é o melhor clube do mundo, ou dos melhores clubes do mundo, que é o Real Madrid, que foi preciso vir um Portuga da Madeira para ter números como ele tem. É que não há. E nós estamos a falar de um clube que teve os melhores jogadores do mundo. Ele acaba e deixa o Real Madrid com a média de mais de um golo por jogo. Que é uma coisa, nós tínhamos o melhor marcador de sempre ali, que era o Raul, que é um ícone do Real Madrid. Antes Os dele números era o dele, Stefano, agora tem não é? vergonha de mostrar os números dele. Porque à beira do Ronaldo, dá para rir. Acabar uma época com 17 golos, por exemplo, quando o Ronaldo acaba para o campeonato com 40, quer dizer, epá, deixamos estar quietinho, porque isto aqui, percebe? Isto nós E nos estamos a tempos falar. atuais. E nos tempos Porque atuais. antigamente era claro, muito mais fácil que fazer era golos. aberto e que... Hoje, com equipas mais trabalhadas taticamente, melhores fixamentos, Hoje, é quando muito mais começarem difícil melhor fazer e mais golos. forte. Eu sei que vocês estão entusiastas da bola e eu vou-me bregando, não é? Às vezes discuto quando estou no Dragão, que é o meu clube de paixão, mas não é uma paixão louca, e perceber às vezes porque é que eu viajo, quando aqui cheguei a ter cadeira, por causa dos meus filhos, e depois achei que não fazia sentido. Portanto, se o futebol é prazer, eu só vou quando quero. Então eu tinha a cadeira e achava que a relação... Era quase a obrigação. Enfim, mas o clube precisa destas coisas, não é? Mas, portanto, acho que esta concentração dos clubes, por exemplo, achava que, não sei se a Inglaterra há essa filosofia, isto para encerrar aqui o tema, ou na Espanha, em que nós devíamos ser adeptos do clube de maior proximidade, independentemente de ser um clube que disputa o título. É isto que faz a competitividade. E às vezes pergunto-me, não é? Bom, eu não vou ser do Gil Vicente, não é? Ou seria, ou de Braga, não é? Não sei, não sei se faria algum sentido, não é? Pronto, mas se calhar dos Esposentes, se fosse um clube que lutasse, ou tivesse se é que isso era possível, eu lembro-me de ter estado na segunda vez, não é? Mas o primeiro esposendense, depois benfiquista. Primeiro esposendense, não se pode pôr nesse nível, não é? Eu achava piada que a maior hipocrisia que eu vi até hoje foi em Coimbra, que era o velho princípio, somos todos da Académica. Obrigado. Menos quando jogava contra os grandes. Está a perceber? Eu achava piada porque lá em casa não. Somos todos da Académica, mas todos tinham um clube, não é? Por isso é que Eu nessa parte não estou à vontade, gostando doutor. da malta de Guimarães, não gostando por outras razões, eu não tenho clube não gostando grande. por outras razões, nem questionam ser de outro clube, como os do Braga, não é? Porque eu já fui ver um jogo do Braga, foi a coisa mais absurda, ainda no estádio 1º de Maio, em que estava o Braga já com o Benfica. Também não sei o que é que eu fui fazer, ver um jogo do Braga-Benfica, e eu ia festejar os golos e criticar as decisões dos árbitros para os dois lados. Eu nunca vi igual. Isto, não sei se agora é possível, penso que o Braga agora terá mais agora nível também mudou. Mas ainda me custa a crer. Porque Mas já hoje, pelo vai contrário, mudando com hoje- as novas gerações. nada como o Guimarães, As não é? novas gerações. Não, nada e- como o Vitória. Não, isso o Vitória, né? Se disser Guimarães, não Vitória, eles não gostam. É Vitória Sport Clube, E acabou. pertencente à cidade de Guimarães. São coisas diferentes. Vitorianos. Eles são vitorianos. Está ali o nosso produtor. Já atrapalhado a fazer sinais, ele já está a ficar a suar. Como ele hoje não tem microfone, tem que. Mas ele parece que ele não comeu o pato, parece acarregado. Indelicado de ter que começar e encerrar, até parece que eu sou sócio das Esposentes de Serviços. E portanto,
vamos ter que encerrar. E, portanto, olha, eu vou agradecer em nome do Ferreira que ele não tem microfone. E, portanto, não sei se, porventura, creio que não com frequência, porque o futebol tem o interesse que tem muito, mas teve agora, portanto, o Mundial, agora o campeonato está a iniciar, pode ser que depois se justifique fazer programas eventualmente sobre desporto com esta dimensão que nós estamos a ter agora e, portanto, que será certamente de interesse. Mas depois ele irá, obviamente, organizar isto, não sei, depois a evolução aqui do programa tinha a natureza de outras áreas, que o futebol, mais do que a minha, eu também não tenho área específica, não é? Mas tenho alguma dificuldade em estar a falar tanto tempo de futebol, porque eu de táticas não percebo nada, nem de técnicas, não é? Portanto, queria agradecer em nome do Ferreira aqui também a vossa presença e portanto, acabar de falar pouco da França, mas eu acho que temos que reconhecer que foi um justo vencedor. E, portanto, cumpro-me também aqui dar os agradecimentos relacionados aqui com este simpático estabelecimento que já é a segunda vez que nos recebe e certamente não vai ser a última. O chefe apareceu aqui para receber agora aqui o agradecimento personalizado, que é o José Carvalho. Estava a ver que não fui à letra. O Diogo, que é o gerente, que infelizmente hoje não está por razões pessoais, enfim, com saúde, com familiar. O seu João, que foi aqui quem nos recebeu, porque o chefe estava aqui na cozinha, e portanto, que é aqui, e toda a equipa aqui do Moinho de Sal, que toda a gente já deve conhecer, mas que fica aqui na Apúlia, junto aos moinhos, que é a referência aqui da localidade, mas certamente toda a gente conhece. E, portanto, queria aqui, em nome da Explosão de Serviços, agradecer a maneira simpática que nos receberam e em termos gastronómicos, vamos aqui todos satisfeitos com o maravilhoso pato grelhado, salvo ver que era grelhado, não é? Magre, pois, tinha que dar aqui o nome chique, não é? Que é em homenagem aos campeões do mundo. Os franceses. E, portanto, da minha parte, estamos agradecimentos feitos, agora é que vos deixar aqui a palavra de despedida. Também gostaria de agradecer, portanto, o convite feito pela Explosão TV. É um prazer estar aqui. Pronto, e as pessoas lá em casa, desejar-lhes uma boa época desportiva que se vai iniciar, que todos se desfrutem com muita paz, sem muitas discussões, mas pronto, é engraçado, acho que o desporto faz bem e tem sempre este salzinho, estas discussões mais acaloradas são sempre bem-vindas e fazem bem às pessoas. E agradecer, pronto, também aqui à equipa do Moinho de Sal por também nos ter recebido. E pronto, e até uma próxima a todos os espectadores da Explosão TV. Na mesma linha, agradecer primeiro o convite que foi traçado mais uma vez. É sempre um prazer estar com gente que, ao contrário, que dizem, sabem e percebem muito do futebol, e é sempre um prazer partilhar também ideias com eles. E a Magnífica já é recorrente, mas é realmente a realidade. É um espaço muito agradável, a qualidade do serviço e da comida é fabuloso. O chefe dispensa apresentações, o Sr. João e o Diogo são de uma simpatia tremenda e é sempre um grande gosto participar no programa e num espaço tão acolhedor e tão familiar ao mesmo tempo como este. E depois também fazer os votos do Ricardo nesta época, que se avizinha, que é a nossa área, que tudo corra dentro da normalidade, ou seja, que os melhores ganhem mais vezes, que não haja tanta polémica e que o futebol se jogue de uma vez por todas mais dentro das quatro linhas e que se faça mais programas destes, no fundo falar na essência do futebol e não de situações que nada dignificam um desporto que movimenta milhões, e a prova disto é nós termos um parlamento croata em que as pessoas vão vestidas com a seleção da Croácia. Só o futebol consegue isto, doutor, mais ninguém. Temos guerras que param para ver jogos de futebol, temos forças armadas que param para ver jogos de futebol, e por mais que isto custa perceber, o futebol realmente é uma coisa... É o desporto rei. É o desporto que movimenta milhões, movimenta pessoas, movimenta sentimentos, movimenta emoções e mas não é um sabiam desporto... partos nem enterros.
Agora, o único dado negativo é só mesmo o Sr. António não ter comido o pato, que estava maravilhoso, e ter optado pelo lombo. Pronto, então boa noite. Até à próxima.